Com o primeiro convidado, que é uma honra, Israel Miguel. Então estamos aqui com Israel. Ninguém lhe conhece por Israel, porque é a.k.a. Easy, Isidoro, Easy F Baby, Isandro, Pai Grande, o I mais quer. Está a ver? Mas sabes que ninguém te conhece por Israel, né? São poucos. São poucos, né? Aqui são poucos. Como é que é estar em frente às câmaras? Não sei, não sinto aquela pressão ou assim, porque acho que consigo lidar com pressão, então estar com câmaras, acho que é tranquilo. Bem-vindo ao Blue Skies Are Coming. Obrigado. Como é que te sentes? Sinto-me bem, ainda por cima. Com o prazer de ser o primeiro convidado, ver que ficas tipo, foco. É uma honra estar aqui em um novo projeto, nunca se sabe onde é que vai levar, então é algo novo para mim, assim como para ti, então aqui estamos. Mas como é que te sentes? Tipo, hoje estás a ver depois de um dia de trabalho e tal, nem trabalhaste, mas faz conta. Estudar é trabalho, mas sereno, estou assim sereno, estou feliz também porque foi algo positivo, porque hoje tivemos aula até com um professor de uma faculdade nos Estados Unidos, foi um professor convidado, deu-nos uma matéria diferente sobre os indígenas e como é que é o processo em museus, qual é o processo de colonialismo, repatriação, e como é um tema que eu também estou dentro e quero saber, gosto de saber, gostei, ainda por cima no final tirei um tempo de conversa com ele, troquei contactos, tem que ser preciso, então fiquei feliz que fiz algo diferente no meu dia-a-dia hoje. Ok. Estás a estudar o quê já agora? Como começaste a falar já da escola, ninguém te perguntou da escola, mas já... Tu que fizeste a pergunta, estou a estudar arqueologia. Arqueologia, ok. Pá, já nos conhecemos há algum tempo, daqui a pouco vai fazer 2 anos. Acho que o primeiro contacto que nós tivemos foi há 2 anos, para vires para a Holanda em fevereiro. Mas, pá, já te conheço assim mais ou menos. Mas se tu fosse apresentar a mim agora, como é que te apresentarias dizendo algo que eu não conheço sobre ti? Sinceramente não sei, sinceramente. Porque eu sou uma pessoa muito transparente, não tenho assim coisas a esconder. Se calhar só se for algum gosto assim pessoal, não sei se sabes. Por exemplo, eu gosto de música clássica de ouvir. Gosto, por exemplo, não sei se expressar, mas sei de Tchaikovsky. Ou, por exemplo, Chevalier. Claro que tem Mozart e tudo mais, mas, por exemplo, esses gostos, eu gosto de ouvir a música deles. Acho que seria algo diferente. Ok. Não é muito novo, mas ok, é diferente. O facto de ser específico, sim. Então, vamos começar? Ok. Queres começar hardcore ou suavemente? Tipo, estás a chachar assim uma boa? Não, suavemente. Ok. Então vamos começar. Achas que é possível fazer algo genuinamente sem qualquer tipo de expectativa? Sim, acho que é possível, porque podes querer fazer... É como se diz, podes não planear algo e fazer de forma genuína. Simplesmente decorreu, aconteceu. É aquilo que muitas vezes sempre me olha, aconteceu. Nós próprios, na nossa vida, quando vamos procurar, por exemplo, um novo projeto ou até uma profissão, pode não ter conseguido aquela profissão que queríamos, mas o caminho levou-nos a outra profissão. E foi de uma forma genuína, considero de uma forma genuína. Pode não ter sido o caminho que tu querias, mas calhar foi o caminho que te escolheu e tu não que escolheste o caminho, se é que faz sentido. Okay. Mas inicialmente terias uma expectativa, certo? Sim. Então a minha pergunta é possível fazer algo sem qualquer tipo de expectativa? É possível, sim. E como é que tu fazes isso? Por exemplo, tu pensas numa coisa que queres fazer, depois vais fazer e estás a ir fazer sem expectativa de alguma coisa. Essa é a minha questão, não sei se me estou a fazer entender. Sim, eu estou a falar, por exemplo, no sentido, por exemplo, de competição. Normalmente, quando participamos de um jogo qualquer, queremos muitas vezes ganhar. E muitas vezes sem expectativa, não sei.
Há, por exemplo, aquelas equipas que simplesmente participam, pode jogar com uma grande equipa, olha, não sei, vamos ver o que é que vai dar, e ganharam o jogo. Não tinham expectativa, mas conseguiram. Ou, por exemplo, posso estar a fazer uma partida simples. Eu lembro-me, por exemplo, de ter participado uma vez de um jogo de bowling, e claro que queria ganhar, tem aquele lado de competição, mas não ganhei. Mas acho que foi algo diferente para mim, porque eu aprendi a aproveitar o momento. Lembro-me mais de dançar, de ouvirmos música, conversar e tudo mais. Lembro mais do convívio em si, do realmente a competição em si. Então, sem aquela expectativa, aprendi algo e vi uma perspectiva diferente da competição em si. O que é que tu defines como expectativa? Com expectativa? Como é que tu defines expectativa? Eu defino expectativa como objetivos que eu quero alcançar. Isso no sentido pessoal, porque muitas vezes há pessoas que podem olhar para a nossa capacidade e o nosso talento e muitas vezes as expectativas que elas têm podem ser maior do que aquilo que nós pretendemos. Porque muitas vezes eu posso não olhar para mim dessa forma, mas quem está por fora consegue ver que eu consigo alcançar mais. Lembras-te de como é que pensavas mais ou menos há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, pronto, tinhas menos de 10 anos. Terias 17 neste caso. Com certeza, lembro-me. E o que é que mudou? Sobre o que eu alcancei ou a minha forma de pensar? A tua forma de pensar, as tuas expectativas também. Acho que as expectativas mantiveram-se, apesar de eu ter atingido umas e outras não. E aquelas que eu atingi, fui mais longe do que eu pensei. Então, se eu for olhar para 10 anos atrás, para aquilo que eu consegui hoje, certamente estaria feliz. No cômputo geral, estaria feliz com aquilo que eu já alcancei. Mas achas que seguiste o caminho que tinhas em mente há 10 anos? Definitivamente não segui o caminho. Definitivamente não segui o caminho. O importante, eu já aprendi que o importante muitas vezes não é o caminho A, B ou C, é chegar ao topo da montanha. Mas o que é que te fez desviar desse caminho? O que é que te fez perceber que tinhas que mudar a tua trajetória? Eu entendi que havia caminhos que eu estava a insistir e não era para mim. Simplesmente estava a insistir e não era para mim. Quando eu fui para outro caminho, entendi que, afinal de contas, desde o início deveria ter vindo por este caminho. Por este caminho moldou a pessoa que eu sou. Não era só uma questão, seja académica ou profissional ou outro qualquer projeto que tivermos, mas muitas vezes é como molda a nossa pessoa. Porque moldar a nossa pessoa vai ser muito mais proveitoso do que aquilo que simplesmente pensamos. E o que é que achas que, por exemplo, o teu eu, de há 10 anos, qual seria a reação dele ao saber que esta seria a trajetória e que, neste momento agora, este seria a vida que estarias a viver? E que é, como tu disseste, fora da expectativa que tu tinhas? Não teria acreditado. Nunca imaginei um dia emigrar para a Holanda, estar aqui, por exemplo, já falamos de escola, podemos estar aqui a estudar, mas eu acho que mesmo como pessoa, aquilo tudo que como se a expectativa era um caminho, ou seja, para chegar a este determinado ponto tem que ir por este caminho, e não foi assim. Foi subir, descer várias curvas ou vários obstáculos. E eu acho que se calhar foi mais importante porque aprendi uma força que tenho dentro de mim que eu próprio não conhecia. Se tivesse sido por essa expectativa, essa primeira expectativa, digamos assim, nunca teria descoberto isso. Então, com expectativas, então, vêm prioridades, né? Sim. Aí tens que definir o que é que realmente faz sentido para ti ou não. E as tuas prioridades de há 10 anos atrás são as mesmas que as hoje? Acho que no geral se mantém, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre sabia aquilo que eu queria. Então, desde cedo, sempre sabia priorizar aquilo que eu queria e deveria fazer. Então, hoje, eu acho que não se mantém, mas acho que posso dizer que se tornaram assim maiores. Porque aquilo que eu queria há 10 anos, hoje algumas já consegui. Então tenho novas. Então dessa forma, eu acho que aprendi, acho que vou dizer renovar.
Espera, sei que estou a ir de acordo com a resposta que pretendes. Não, eu não pretendo resposta nenhuma. Eu estou a perguntar porque genuinamente estou curioso, eu quero saber. Não, mas é preciso responder à pergunta, né? Aham. Não, ok. Então, disseste que as prioridades vão se renovando. O que é que mudou? Tipo, qual era, por exemplo, a tua prioridade há 5 anos e quais são as tuas prioridades hoje? 5 anos. 5 anos já estavas na faculdade. Olha, se tivesse-me a falar de faculdade, por exemplo, eu sempre pensei só uma licenciatura bastava para mim. Sempre pensei assim. Mas depois, quando entrei na faculdade, lembro-me de ter uma professora ter dito que muitas vezes que se quisesse para sermos arqueólogos tínhamos de ter no mínimo mestrado. Depois tinha sempre o meu pai a dizer, não, se calhar temos um mestrado. Eu disse, não, calma, deixa-me ir passo a passo, não quero cá meter mais pressão do que é necessário. Então, primeiro tive a licenciatura e agora avancei para o mestrado. E acho que foi maior daquilo que eu queria. Então, o facto de eu já ter chegado aqui, já me sinto feliz. Não vou dizer que me sinto satisfeito, porque se eu quiser posso alcançar mais. Mas pelo menos com o momento estou feliz. E quando é que foi o momento, por isso estás a falar de arqueologia, porque disseste à tua professora, quando ela disse se quiseres ser arqueólogo tens de tirar mestrado. Quando é que foi o momento, tipo, na tua vida que tu percebeste, ok, eu quero ser arqueólogo, é isto que eu quero fazer, e porquê? Isto foi depois do diploma. Fomos para uma escavação no Baleal, que é ali na zona de Peniche. E naquela altura eu estava com uma dúvida entre se eu tirava uma mestrado em História ou Arqueologia. Eu estava assim com aquela dúvida. E recebia muitos conselhos e também o público foi procurando por mim. E eu lembro-me que foi para fazer as pessoas perceberem, aquela escavação era assim... Era mais difícil do que o normal, porque era um espaço pequeno. Normalmente, vou dizer no geral para as pessoas entenderem, porque as pessoas estão habituadas a ver escavação assim mais abertas, em que que temos espaço e estamos à vontade para escavar. Mas naquele contexto não, era mesmo pequeno. E o facto de ser realmente pequeno e foi algo desafiante para mim, e eu realmente senti que estava a superar, eu senti não. Lembro-me, foi no meio da escavação, eu senti não. Falei para mim, este é o meu caminho, é isto que eu quero. Então... vi que era arqueologia, depois era só seguir o tema que eu queria. Foi naquele momento. Porquê arqueologia e não, por exemplo, direito, onde podes ser advogado e lutar por direitos humanos? Porque não documentários, filmes? Porque não história? Porque não outra coisa? Porquê arqueologia em específico? Eu sempre gostei de história. Então na faculdade queria fazer algo relacionado com história. Então tinha arqueologia. Não foi algo que eu realmente sempre sonhei ou sempre quis, não. Foi sempre no momento que eu estava a decidir. Então, deixa-me tentar arqueologia, porque vi que tinha algumas cadeiras com história e tudo mais. E entrei em arqueologia. E pelo que eu fui aprendendo, a arqueologia é uma componente teórica e prática, é uma combinação das duas. E para aquilo que eu quero fazer, que é muitas vezes, que é importante para a época que nós vivemos, que eu sinto-me um pouco cansado. Só é assim que posso dizer. Acho que de uma forma geral, não só relativamente com a história da África, mas de uma forma geral que as comunidades em si, o povo em si é que deve contar a sua história, a sua narrativa. Porque já há muito tempo, o mundo ocidental é quem governa a narrativa. Isso principalmente na ciência. Então, se é questão de pré-história, história, todos esses temas envolvidos, seja os reinos de África, seja aspectos mais culturais, tradicionais e por aí fora, deve ser contado por nós, porque somos nós que somos os agentes da ação. Sendo nós os agentes da ação, então somos nós que temos que contar a história. E não alguém que veio de fora, que tem de contar a nossa história e contar com os seus olhos, com a sua perspectiva. Eu não vou perguntar a história da tua família ao vizinho do lado. Tenho que perguntar a ti ou algum membro da tua família. Então acho que isso que é importante para nós, temos de ter e não ter o medo de contar a nossa história, não, temos que contar a nossa história como ela é. Então, e quando atingires esse objetivo, o que é que vem a seguir? Quando atingir esse objetivo? Por exemplo, agora és quase um arqueólogo
mestrado, já és arqueólogo, mas vai ser um arqueólogo mestrado, vai ser oficialmente um arqueólogo, como diz a tua professora. Depois de conquistares esses objetivos e alcançares tudo o que está dentro das tuas expectativas, o que é que vem a seguir? Estás a fazer-me lembrar uma frase do Muhammad Ali, que ele disse que servir o próximo é a renda que tu pagas por estar no mundo. Então eu acho que, ainda que tenha atingido esses objetivos, tenho que sempre procurar algo novo. Se não procurar algo diferente, algo que me desafie, eu vou ficar acomodado. E se ficar acomodado, fico na zona de conforto, então não estou a crescer. Então é preciso procurar algo diferente, mesmo dentro da arqueologia, ou seja, onde for, que me faz desafiar a mim e que faz-me servir o próximo. Faz servir o próximo, ajudar o próximo, faz qualquer um crescer. Isso é que é importante para todos nós. Hoje estava a escrever e escrevi uma coisa que seria uma pergunta, mas depois achei engraçado e fez-me pensar muito, que é, se a reta final significa o final da corrida, o que significa realmente vencer na vida? Eu estou a lembrar assim de repente de um vídeo que uma vez vi, que perguntaram a pessoas assim já com mais de 70 anos, penso eu, o que é que te arrependes de ter feito na vida? Só para dar um pequeno exemplo, houve um homem que disse que se arrepende de ter trabalhado numa fábrica durante 40 anos e ele sente que teria ele tinha talento e coração para ser um bom professor. Ou seja, ele não me ensinou dinheiro. Podia ter feito isto, aquilo me ensinou aquilo que é o meu propósito. É por isso que muitas vezes se pergunta, se calhar nessa questão de corrida, muitas vezes não é só ganhar, mas é como é que ganhaste. Há quem chegou ao final da corrida ganhou, mas certamente fez alguém tropeçar. Houve quem simplesmente fez a sua corrida e ganhou. Houve quem treinou meses e meses como ele quis treinar, com propósito, e ganhou. Eu acho que no final tem que ser a ver com o teu propósito. Então o que é que tu achas, por exemplo, de nós estarmos constantemente a comparar a nossa corrida com a reta final dos outros? Por exemplo, nós criamos expectativas sobre a nossa corrida porque nós vimos a corrida dos outros. E nós achamos que a nossa corrida tem que ser igual. Como é que tu te revês nisso e achas que sentes alguma pressão social nesse aspecto? Por exemplo, nas redes sociais estamos constantemente a ser bombardeados com lifestyle, vida de outras pessoas, como as pessoas vivem, o consomem e tudo mais, fake ou não. Como é que isso te afeta a ti no teu dia-a-dia? Eu acho que afeta no dia-a-dia no sentido que nós sempre pensamos, quando pensamos nessa reta final, pensamos mais ou menos em sucesso. E as pessoas quando pensam em sucesso pensam mais no sentido material. Seja um carro topo de gama, seja uma mansão, por exemplo, ou seja uma carreira de sucesso profissional. É mais nesse sentido que pensam. E isso, enquanto jovem, pressiona-te muito, porque tu constantemente vês vídeos de influencers, porque eu fiz isto e aquilo, ou este seguinte, e tu seguis o mesmo caminho, vais conseguir o mesmo que eu. Mas não é isso. Não é isso. Há quem, por exemplo, levou 5 anos a estudar e hoje em dia ganha muito dinheiro e está feliz com isso. Há quem não ganha, estudou mesmo 5 anos, mas não ganha tanto dinheiro, mas também está feliz. Ou seja, isso vai depender muito também da expectativa que cada um tem por si. Mas o problema da expectativa que cada um tem por si é, como disseste, as redes sociais, a sociedade em si tem a expectativa em ti. Tu muitas vezes estás satisfeito com aquilo que tu tens, mas pode chegar alguém e dizer não, tu podias fazer isto e aquilo e poderias conseguir mais. Por isso começa a te afetar. Começa a te afetar porque se calhar estás a pensar mais no sentido material e não no sentido imaterial. E quem sabe no sentido imaterial estás a fazer mais que todos os outros, mas para ti não é o mais que fazer que todos os outros, mas é aquilo que te faz sentir feliz. O que é que defines como perfeição? Perfeição, se calhar como... Eu não me lembro desta frase em concreto, mas vai-me lembrar a frase do Bruce Lee que
Eu não tenho medo do homem que treina 1000 pontapés, mas eu tenho medo do homem que treina ou apenas um pontapé 1000 vezes. Ou seja, a arte da repetição leva à perfeição. Porque tu, de tantas vezes repetires, tu fazes de forma tão natural. Então, se eu for-te levar, por exemplo, um exemplo assim futebolístico, algo simples. As pessoas admiram, por exemplo, dizem, por exemplo, Lionel Messi tem um grande talento. Mas é uma forma de jogar que ele tem desde criança. Podemos dizer que, de certa forma, ele repetiu tanto, que aperfeiçoou a sua arte, que agora é tão natural. Se formos levar para outros caminhos, já não é assim. Há quem, por exemplo, se eu falar exemplos que, por exemplo, um matemático, para chegar a um determinado resultado, tens vários caminhos. O facto de teres vários caminhos vai-te levar a tentativa e erro. Ou seja, levar-te a tentativa e erro não te garante levar à perfeição. Para ti existe perfeição? Não, enquanto seres humanos não existe perfeição. Quem define o que é certo e o que é errado? E porquê? E o que é o certo e o que é errado? Quem define o certo e o errado é quem está, eu vou dizer, no topo da sociedade. Se formos mesmo longe, é quem mais está no topo da sociedade. Porque quem é, por exemplo, principalmente através da música, por exemplo, os artistas muitas vezes através de videoclipe ou através de letras podem definir aquilo que é certo e que é errado. Ou lembro, por exemplo, não é uma entrevista, mas o Kanye West estava num concerto ou algo do género e ele disse: nós somos os líderes do pensamento. E disse de uma forma correta, porque a imagem dele e a forma como ele fala através de música e o papel que ele tem na sociedade, ele define aquilo que é certo e o que é errado. É por isso que muita gente vê, por exemplo, desportistas definem muito o que é certo e o que é errado. Se tu seguires este caminho, principalmente o caminho do trabalho, certamente vais ter resultados. Por outro lado, quem ainda tem o poder, e principalmente o poder económico, define muitas vezes o que é certo e o que é errado, através das leis. Mas isso não quer dizer que moralmente é aceite. Porque se formos lembrar, por exemplo, no século XVIII, XVII e por aí fora, a escravatura era certa. Legalmente era algo correto, mas moralmente era errado. Mas moralmente era errado? Naquela altura achas que era errado? Moralmente? Isso depende agora de uma minoria. Porque havia os escravizados. Para eles, claro que é errado. Havia os movimentos abolicionistas. Eles viram que não, são seres humanos como nós e isto é errado. Mas como eles não tinham o poder, pouco podiam fazer. Mas a minha questão aí vem, eu não estou a apoiar nada, calma, eu não estou a apoiar a escravidão nem nada, sou escuro. Eu sou escuro, eu não posso apoiar essas coisas, meus antepassados sofreram. A minha questão é, quem define o que é o certo e o que é o errado? Independentemente de ser, não estou a chegar ainda no nível em que tens as classes e as pessoas que definem o que é o certo e o errado, mas eu estou a perguntar no sentido em que nós dois aqui nesta sala, eu posso fazer uma coisa, por exemplo, atiro uma garrafa de água à parede. Para ti pode ser estranho, tu vais-me perguntar, para que é que fizeste isso? E para ti pode ser errado, para mim pode ser certo. Mas o que é que define que é certo ou errado? Eu acho que o que define o certo e errado, se for nesse contexto, é individual, numa primeira parte, depois numa segunda parte é em grupo. Porque quando tu estás no teu espaço sozinho, tu sabes aquilo que é certo e que é errado. Mas quando estás com outras pessoas, o certo e o errado já tem um termo diferente. Porque essas pessoas também têm a sua definição de certo e errado. Então, no final de tudo, nós, as pessoas, é que definimos o que é certo e é errado. Cada um por si define aquilo que é certo e o que é errado. Isto é aceito, isto não é aceito. E depois nós, como grupo, vamos definir isto é certo, isto é errado. Quais são os aspectos em ti, ou que tu identificas, que tu achas que são erradas, mas continuas a fazer?
tirando o Pongo. Sim! Fica problema. Nós falamos aqui de perfeição. Eu acho que eu tenho um pouco de perfeccionismo. Estou a dizer um pouco, mas acho que tenho muito. Tenho muito. É perfeccionismo. Porque eu, por exemplo, gosto de fazer as coisas de forma mesmo perfeita. Apesar de saber que não há perfeccionismo, mas é... Como eu defino, não. Acho que agora vai englobar tudo, com o certo e o errado. Porque eu digo, ok, quero fazer desta forma. Assim, assim e assim. Assim está certo. Se alguma coisa faltar, eu já considero errado. E eu mesmo sinto-me mal comigo mesmo, porque sinto, não estou a fazer bem. Então levo isso ao perfeccionismo, não tenho que fazer mesmo desta forma. É assim que eu vejo. Eu acho que isso seria uma das imperfeições que eu tenho, porque tenho que ter mais... Isto revela, depois tenho que ter mais paciência comigo mesmo nesse aspecto. E o que é que veio depois da perfeição? Imagina que conquistas essa perfeição que não existe, mas que estás a tentar procurar no que estás a fazer. Queres ter tudo certo, queres ter tudo no ponto, na expectativa que tu criaste para aquilo. O que é que vem depois disso? Para mim é satisfação, no sentido de que consegui fazer tudo como eu queria. Como eu consegui fazer tudo o que eu queria, independentemente do resultado que obtiver, estou em paz comigo mesmo. Porque o facto de ter feito de forma tão certa, tão precisa, revela em mim, revela que eu fiz um bom trabalho. É isso mais, revela que eu fiz um bom trabalho. Por exemplo, o que tu consideras perfeito ou imperfeito agora, achas que é o mesmo ou é o mesmo que há 5 anos atrás? Eu acho que não é o mesmo, mas não é por muito, porque eu falo mais no sentido de forma de trabalhar. É mais no sentido de forma de trabalhar que realmente quero fazer as coisas bem. Mas se eu olhar, por exemplo, para 5 anos atrás, havia coisas que eu não sabia fazer, como é claro, e agora sei. E vi que antes, ok, eu considerei aquilo perfeito, ou um bom trabalho, mas como eu não sabia fazer este determinado aspecto, não está perfeito. Ou seja, revelou a imperfeição em si. E agora eu sei fazer isto. Ou seja, no final do dia é que falamos da perfeição, mas queremos é melhorar. É sempre uma questão de melhorar. Mas para que queres melhorar? Eu não posso ser a mesma pessoa que fui há 5, 10 anos. Tenho que melhorar. Porque não, se tu tinhas expectativas de ser a pessoa que és hoje? Porque eu fui mais longe do que eu pensei, aí está. Se eu já cheguei até aqui, eu nunca podia chegar até aqui, por que vou parar aqui? Então superaste a expectativa. Superei e vou continuar a superar. Ok, é completamente diferente do que tu esperavas, mas superaste. Superei, sim. Ok, então quer dizer que as tuas expectativas eram baixas? Para mim não eram baixas. Isso já é diferente, para mim não eram baixas. Consoante a minha realidade, acho que até eram altas. Se eu for falar por mim mesmo, no sentido individual, até eram altas. Até eram altas. E consegui superar. Porque eu não fui metendo a barra também muito em cima. Não se deve fazer muito esse erro. Porque depois, ao não atingir a expectativa, a desilusão é grande. A desilusão é grande. Então é preciso ter o equilíbrio, é importante. Agora, só meter as expectativas no sentido mais social, com as pessoas que estão ao meu redor, até conseguir ir mais longe do que eu pensei. Falaste agora em desilusão, não é? Nós temos constantes desilusões connosco. Por exemplo, eu agora estou desiludido com a porcaria desta câmara. Quais são as top 3 desilusões que tu tiveste contigo mesmo na tua vida? Comigo? Eu não consigo pensar assim um top Ok, 3. então faz uma que está sempre na tua cabeça. Uma que está sempre na minha cabeça, mas consegui superar. Acho que foi o exame de inglês que é para fazer, que é para... Porra, Rui. Tu adora a escola, Só lembro disso. Só lembro disso, não, mas esta foi a maior.
Eu acho que esta foi a maior. Acho que esta foi... Não, porque... Aquele exame de inglês... Eu sempre gostei de inglês, então fazer aquele exame de inglês, a quantidade de vezes que eu tive de repetir, fiquei... Como é que é possível? Foi exame de inglês para vires para... É o IELTS que chamam, que é para seres admitido. Porque eu nem meti expectativas, eu sabia que ia conseguir, mas a forma como eu tive de fazer tantas vezes, eu fiquei mesmo de rastro, não é possível que isto aconteça comigo. Não é possível que isto aconteça comigo, porque eu sei como eu trabalho e conheço a minha própria inteligência, depois fiquei, não. Agora, se for um outro exemplo, assim, de repente, deixa-me cá ver. Agora, acho que essa foi a maior. Isso acho que é positivo, não tenho tido grandes ilusões na minha vida. É um bom sinal. É um bom sinal. Estás a vencer. Sim, como só tenho esta. A meta final está longe, mas estás à frente. Sim. Se Esta a é a tua única. sombra está atrás. Estou feliz. Ok, então, qual foi o turning point? Qual é que foi o momento na tua vida em que as coisas deram tipo quase um 360? Se tiveres. Não, eu acho que agora o facto de viver sozinho faz-me lembrar muito. Faz-me lembrar agora mais os meus pais quando chegaram cá nos anos 90. Chegar cá sozinhos e não ter família. E claro que é diferente hoje. Hoje posso ligar para o meu pai a qualquer altura, para a minha mãe ou qualquer membro da minha família. Agora, os meus pais cá chegaram para terem, por exemplo, uma ideia. Certamente sabes disso. Eles compraram, por exemplo, alguns cartões. Ou tinham de combinar um certo dia para ligar para a família e tudo mais. Havia essa limitação. Hoje em dia, quando tenho qualquer dúvida, simplesmente posso ligar ao meu pai, à minha mãe. Olha, preciso de um conselho com isto. O que é que vocês acham? Agora, ele naquela altura, com a minha idade, não tinha ninguém. Ou seja, decidia sozinho. E eu agora, quando olho para trás e penso nisso, deu uma perspectiva diferente sobre a sua juventude, sobre quem eles foram com a minha idade. Por muitas vezes nós olhamos para os nossos pais simplesmente como nossos pais e esquecemos a pessoa que eles foram antes de serem os nossos pais. E isto está-me a ajudar a entendê-lo a ser antes de se tornar pai, antes de se tornar mãe. Isto dá-nos uma forma de pensar e ver as coisas e levar as coisas, se calhar, com mais seriedade. Mas também é mais valorização também. Ajuda-me a valorizar mais quem eles foram para mim quando era criança. Porque às vezes lembro, é claro que nem todos concordamos sempre com uma decisão que o pai toma ou que a mãe toma. Mas depois quando estamos sozinhos... Agora às vezes ligo mesmo para a minha mãe, para o pai dele, pá, desculpa, não sabia. Com humildade, mas eu não sabia, afinal. Ou muitas vezes agradecer pelo esforço que eles fizeram. Olha, obrigado, porque realmente não é um dado garantido. Há quem, por exemplo, tem o pai e a mãe em vida, mas não desliga nenhuma. Estou aqui com Easy F Baby, no Blue Skies Are Coming, os céus azuis vão chegar e com esta queria pedir, sem conheceres o próximo convidado, se calhar nem conheces, não conheces a sua história, o momento da vida que a pessoa está, mas queria pedir para que lhe deixasse uma mensagem relativamente à vida, expectativas, certo, errado, perfeito, imperfeito. Uma mensagem que tu possas dar a essa pessoa para lhe ajudar, para que ela continue a acreditar que os blue skies are coming, que os céus azuis vão chegar um dia. Não, até estou aqui indeciso, deixa aqui acho que vou deixar aqui o meu mote, se eu posso dizer assim. Porque uma das frases que eu levo para a vida, para mim, é começa no impossível e acaba no inesquecível. É uma forma que eu tenho de me motivar. Então, por exemplo, há algo que é impossível de fazer, tens de te motivar a fazer. Cria uma boa expectativa, mas sem pressão. Porque depois muita pressão pode ser negativo. Começa algo que é impossível, depois acaba algo inesquecível. Como eu próprio disse, que cheguei mais longe do que alguma vez pensei.
Pá, que não se mete também essa perfeição de tem que fazer tudo certo ou tudo errado, não. Eu acho que muitas vezes é aproveitar também a jornada. Errou uma vez, ok, errei duas, ok, mas certamente vamos acertar. O bem e o errado também. Se fores uma pessoa de bem, não te preocupas tanto com o errado. No sentido de convivência e tal. Se for algo que tens que fazer bem e errado, só criar um plano e tudo mais. Muitas vezes nem é preciso plano, é só genuinamente avançamos. Nem tudo podemos planear na vida. Easy. Pá, obrigado pelo teu tempo e por partilhares connosco. Eu sei que é diferente, é chato estar assim à frente da câmara, uma luz ou outra. A outra câmara é podre, mas está aqui. Estamos aqui. Dá bem tranquilo. Epá, fico feliz por fazer parte da tua jornada nesta fase, ter conhecido e também por ter como amigo, tipo alguém que eu posso partilhar experiências e és uma pessoa que também me ensina muitas coisas. Posso não aplicar. Teoria e prática é diferente, né? Teoria e prática são coisas diferentes. Mas fico muito feliz e dás uma perspectiva muito diferente, por isso é que eu te convidei. Eu acho que é uma mais-valia para mim e também para as pessoas que nos estão a assistir, que te estão a assistir, só me estão a ouvir, porque eu tenho medo de aparecer. Sou muito bonito, estás a ver? Então, muito obrigado mais uma vez e espero que consigas aproveitar e desfrutar ao máximo a tua jornada, a tua corrida e que quando chegares à reta final olhes para trás e digas essa corrida tipo, valeu a pena e fiz tudo como realmente queria ou como teve que ser feito. O destino proveu. Muito sucesso, felicidade sempre. Obrigado. E muitos céus azuis. Obrigado, agradeço pelo convite e espero que também tenhas todo o sucesso do mundo, porque certamente não é algo que começou hoje ou que querias fazer hoje, certamente já tinhas o plano e hoje em dia concretizou-se por alguma razão, então todas as bênçãos, toda a sorte do mundo para ti, certamente vai dar certo. Valeu, hein? Pá, assim fechamos. O Blue Skies are coming. Céus azuis estão a vir. Muitos céus azuis para vocês. Obrigado por nos assistirem. Subscrevam o canal e partilhem se gostarem. Se não gostarem, comentem. Se gostarem, também comentem para podermos melhorar algumas coisas. Eu sei que essa câmara aí está uma porcaria, mas faz parte. Vamos melhorando. No próximo vai ser melhor. Pá, este foi... tenho que olhar para a câmera ali. Este foi o primeiro episódio dos Céus Azuis. Blue Skies are coming. Obrigado por assistirem. Estou com o gorro, meu. Você não me avisou. O meu cabelo está fixe. Não sei se o meu cabelo está fixe. Estou bonito. Não está para receber. Obrigado por nos assistirem. Céus Azuis estão... Eu estou a falar em português. Blue Skies are coming. É um projeto novo. Essa parte não interessa. Subscrevam o canal. Like. Comentem. Vamos melhorando. É um step de cada vez. É o primeiro de muitos. Blue Skies are coming. Muitos céus azuis para vocês. Deu. Damn. Tenho que vazar daqui.